Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz esteja conosco, tá? Vamos dar início ao nosso evangelho de hoje e antes vamos proferir a prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigo, amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, nós somos gratos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos aos espíritos amigos que nos ilumine para tornar o assunto compreensível e ao alcance de todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Que possamos compreender o verdadeiro sentido da vida, colocando esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, rumo à nossa evolução intelectual, moral e principalmente espiritual. Que assim seja. Bom, vamos dar início então ao nosso capítulo. Hoje o capítulo que nós vamos tratar é sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. Tá? Esse capítulo é o segundo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né, que tem 28 capítulos. Faz parte da fundamentação da doutrina, né? Então, o primeiro capítulo trata de não vim destruir a lei, né? E que lei é essa? A lei do amor, né? Na verdade, as leis que Jesus se refere, tá, nesse capítulo, é que existia na primeira revelação os 10 mandamentos, e depois Jesus veio na segunda revelação e pegou os 10 mandamentos e reuniu na lei do amor, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E essa lei, ela prega a união, tá? A união das pessoas, a união de todos os encarnados e desencarnados. E, portanto, essa lei é uma lei natural. Ela é uma lei, a lei do amor, ela é indestrutível, tá? Essa lei, gente, ela é a causa primária de todas as coisas. E essa lei, a lei do amor, ela transforma, ela não só transforma, como também ela mantém, tá? Bom, nesse capítulo, que vamos falar do Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos falar que a lei do amor, ela não nasceu nesse planeta. Ela veio de outro mundo, onde Jesus é o rei. Então, essa foi a segunda revelação, tá bom? Bom, nesse capítulo, a gente vê logo na introdução que ele coloca uma passagem onde o Jesus era julgado por Pilatos, né, no pretório, que era um tribunal lá que estava fazendo o julgamento de Jesus, e Pilatos se referiu a ele dizendo: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. E aí Pilatos continuou: Logo tu és rei? E Jesus falou: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci, nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso aqui está em João, no capítulo 28, de 33 a 37, o versículo. Tá bom, gente? Então, o que a gente entendeu disso aqui é que Jesus não quis esnobar e dizer que ele não era, tipo assim, eu não sou desse planeta, eu sou de outro. Tipo, esse planeta aqui não me interessa. Não é nada disso, pelo contrário. Ele veio trazer a verdade para o nosso planeta. Ele veio trazer a boa nova, né? E nesse episódio, então, ele se referiu a isso, que ele não é desse mundo, portanto, a felicidade, ela não está nesse mundo para a gente. Ela está num outro mundo, que é o mundo onde Jesus é rei. Tá bom, gente? E Jesus ainda falou, né, nesse capítulo, ele se refere, que no mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Então, tudo que Jesus passou por nós, ele veio fazer a demonstração, já veio programado para demonstrar para a gente
que existe uma vida espiritual, existe um segundo, por isso que ele ressuscitou, né? Ele retornou aos céus. Então ele veio mostrar para a gente que isso é real, que existe essa vida terrestre, vida terrena, e existe uma vida espiritual, tá? E aí nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso nesse capítulo, tá? Então, gente, olha, Jesus, ele sabia que nós estamos na Terra, num processo de lapidação dos valores, na conquista de títulos de merecimento, na direção de um alvo que alcançaremos bem mais tarde. Ou seja, não é no presente, é no futuro. São aquelas metas que não são imediatas, são metas a longo prazo, né? Não são a curto prazo. Quem vive as metas de curto prazo vive só o momento presente. Então, quem vive as metas de longo prazo, tá, vão construir toda uma vida, tá, em torno de um objetivo maior, de um alvo maior que está mais adiante, que é a felicidade eterna, tá, que está no outro mundo. Jesus se refere à vida futura como o fim a que se destina toda a humanidade. Na verdade, a meta de todos os homens na face da Terra é a vida futura. Então, nós precisamos conhecer que vida que é essa, né? A gente está numa vida aqui, terrena, precisamos conhecer, então, a vida futura. Então, gente, olha, todas as máximas que Jesus se refere na vida futura, ele trata a vida futura como um grande princípio, ou o dogma central de todos os ensinamentos de Cristo. Isso nós vamos entender, porque sem a vida futura, viveremos sem os preceitos da moralidade. Então, quando a gente fala que a evolução espiritual, ela passa pela evolução dos valores morais, das nossas virtudes. Então, nós vamos passar um período na Terra aqui para evoluir. Então, nós vamos estar no mundo terreno que é passageiro. E o objetivo é evoluir. Portanto, gente, quem não crê na vida futura não compreende o verdadeiro sentido da vida. E é isso que nós precisamos entender na nossa doutrina. Então, porque quando nós temos a dimensão da imortalidade da alma, como Jesus veio ensinar para a gente, as nossas metas elas vão além da sepultura. Quer dizer, você não vai viver só a vida presente, você vai preparar, ou então você vai construir os teus tesouros no céu e não na terra, não é isso? Bom, ele justifica as dificuldades terrenas e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, ou seja, tem gente, as pessoas que vivem na Terra só o momento presente, eles procuram aproveitar o máximo da vida terrena, da vida mundana, e não se preocupam com a vida futura, né? Então, eles praticam absurdos aí que a gente vê, porque ele tem metas imediatas, é para já, é para logo, né? E quem pensa na vida futura já se preocupa com a justiça de Deus. Tem muita gente que nem acredita em Deus, os ateus, por exemplo, mas eles se preocupam em fazer o bem, eles se preocupam em fazer as coisas boas, em mudar a humanidade, melhorar o planeta, né? A gente vê que eles estão preocupados, mas eles sabem muito bem que eu vou andar bem aqui na Terra, porque eu sei que pelo menos o inferno existe, né? Eu estou me preparando, talvez, para o inferno, então eu vou me livrar dele, né? Então, de alguma forma, ele começa a ter os preceitos da moralidade no seu dia a dia, tá bom? Por exemplo, na época, gente, em que Jesus veio, apenas os judeus, eles tinham ideias mais imprecisas sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que eram os seres privilegiados, né, de um Deus, e não os homens, né? E jamais eles imaginavam que os homens morriam, né, desencarnavam, e os espíritos iam contribuir, né, na vida celestial, nos projetos de Deus, né, para com o planeta Terra. Tá bom, gente? Os judeus acreditavam também na época que as recompensas, né, que Jesus, quando veio como rei dos judeus, né, que foi falado por Pilatos, que ele veio como veio para guerrear, não é? Então, na verdade, as recompensas para eles na época seriam bens terrenos,
ou a supremacia da nação prometida, né, do paraíso, e também as vitórias sobre os inimigos. Eles imaginavam que esse rei viria com esse objetivo, né? E também acreditavam que as calamidades, as derrotas, elas eram um castigo dos deuses, né? Se você não andasse certinho nos 10 mandamentos, né, de Moisés, então você seria castigado. Então eles temiam Deus por isso, tá? Mas Jesus revelou um outro mundo, onde a justiça divina segue o seu curso natural. Então, ou seja, a justiça divina é uma lei natural que nós precisamos conhecer para poder praticar no nosso dia a dia, tá? Jesus, ele provou que não veio fazer a guerra, ele veio trazer a boa nova, né? Então, junto à boa nova, ele trouxe a lei do amor, que envolve o amor, a paz, o perdão, o dai a César o que é de César, né? E a gente já aprendeu isso aqui. Bom, eu fiz uma busca também na literatura, encontramos outras informações importantes para o entendimento desse capítulo aqui, que é exatamente informações do Divaldo Franco, tá? O Divaldo, ele se refere nesse capítulo que estamos no mundo de provas e expiações, estamos nesse mundo como para dar testemunho, nós estamos nesse mundo para viver experiências, nessas idas e vindas, né? E nessa luta no nosso dia a dia, onde nós burilamos as nossas imperfeições. Então, gente, quando nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem e nós temos um tempo, né, vamos supor, uma encarnação de 100 anos, que o objetivo é a gente evoluir, tá? Intelectualmente, moralmente, né, os valores morais e espiritualmente. Então, é isso que nós precisamos entender. Mas essas imperfeições que nós estamos burilando, nós precisamos identificar elas. Quais são as imperfeições que cada um de nós tem individualmente? E depois as imperfeições que são mais da coletividade. Então, olha, Divaldo, ele se refere aos períodos em que nós evoluímos aqui no planeta Terra. Então, nós evoluímos lá desde o tempo do início, no começo, nós tínhamos um instinto, que esse instinto era primitivo. Depois, nós passamos para o mundo da razão, né? E depois para o mundo da intuição. Então, nesses três, tá? Instinto, razão e intuição é o processo evolutivo. Nesse primeiro, onde tudo começou, há 500 milhões de anos atrás. Sabemos que os homens surgiram há 1 milhão, tá? Mas a partir de 500 milhões de anos atrás, nós começamos então a descobrir o instinto. E esse instinto era primitivo lá no início, ele era mais animalesco, né? E a gente vivia mais pelas paixões. As nossas ações na época eram ações automáticas, né? Em função da nossa fisiologia, da época dos espíritos. Então as reações, elas ocorriam por instinto, primitivos, né? Igual o animal. O animal ele reagia automaticamente pelos seus instintos primitivos, né? E na verdade, fisiologicamente, viviam para comer, para dormir e para procriar. Então a nutrição era pelo alimento, dormir pelo sono e procriar pelo sexo. Então isso era a vida terrena com o instinto primitivo, tá? Depois fomos evoluindo um pouquinho mais, onde nós estamos agora no período da razão. Então, nós somos mais racionais agora do que há 500 milhões de anos atrás, tá? Mas hoje, mesmo no mundo da razão, a gente ainda vive aqui mais os instintos primitivos e menos razão. Mas nós já estamos numa transição, tá? E essa transição se deu há 10 mil anos atrás. Então, a partir dali, a gente começou a ter mais ações de humanidade. Começamos a agir mais como seres humanos em relação uns aos outros. Melhoramos muito com relação aos homens. Falta melhorar ainda mais com relação ao ambiente e com relação aos animais, tá? Bom, e por fim, que é o período da intuição. Então, esse período, gente, é para alguns privilegiados, né? São quando as percepções já começam a observar
que nós somos seres interexistentes, que nós temos essa existência aqui, tem várias outras existências, né? Seguinte, nós vivemos, né, em diferentes faixas vibratórias, tá? Desde aquelas mais grosseiras às mais sutis, as menos grosseiras. E nós conseguimos perambular nessas diferentes faixas vibratórias, né? Nesse momento, a gente vê que já somos dotados de 6 sentidos. Quer dizer, além da visão, do paladar, da audição, do tato e do olfato, a gente tem mais um que é a intuição. E isso é importante porque existem espíritos que são ainda embrionários e tem aqueles mais ostensivos, né? Que já têm os pensamentos mais voltados ao mundo superior, ao mundo celestial, ao mundo superior, ao mundo espiritual, do que o mundo terreno, né? Então, vivendo nesse pensamento um pouco mais em cima do que embaixo, né, seriam os mais evoluídos, tá? A gente vê aí, tem as percepções mediúnicas, por exemplo. Tem uns que são os privilegiados, outros não, porque mediunidade é um dom, é uma dádiva, tá? É uma caridade de Deus para conosco, né? E aí a gente consegue fazer essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Tá bom, gente? Então, nesse entendimento aqui, nós vamos ver que desde o momento dos instintos primitivos, né, como a paixão, ela dá para explicar através do modelo matemático aqui. Paixão é igual ao instinto elevado à razão. Então, quando a gente fala assim, uma potência, ou seja, você já traz consigo o seu instinto, mas você já consegue raciocinar melhor e entender que tudo ele pode, mas nem tudo lhe convém, né? Tipo um homem casado que vê uma mulher bonita na rua, né? Ele vê a mulher bonita, o coração tuf, né? Mas aí ele para e pensa, não, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade. Então ele começa a imprimir um monte de razões para não ir adiante, né? E aí ele consegue mudar o comportamento. Então é assim que a gente vai burilando as nossas imperfeições, né? Com essas experiências que nós vamos vivendo, tá bom, gente? Nesse mundo ainda instintivo, primitivo, que há 500 milhões de anos atrás, nós éramos o único animal que agride antes de ser agredido, né? Quem viveu nessa época viveu isso aí. Somos o único animal que agride antes de ser agredido, que mata pelas suas paixões, tá? Sem que seja ameaçado, tá? Então, quais são essas paixões que levam ele a matar, por exemplo, né? Então, a inveja, o ciúme, o desejo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, tá? Os transtornos mentais, tá? As morbidades. Tudo isso são paixões com instinto primitivo, né? Que levam o homem a praticar absurdos, né? Eles lutam por coisas, como eu falei, imediatas, porque vivem só o presente, tá? E nisso eles mentem, ludibriam, eles corrompem, se vê a corrupção aí reinando no país, no mundo, não é? Aqui está mais próximo da gente, a gente consegue ver muito bem isso, né? Porque são pessoas que estão no planeta Terra com metas imediatas, não estão preocupados com a vida futura, tá? Mas nós temos um modelo, e nós sabemos o modelo e guia, que nunca nos defraudou, que é Jesus Cristo, tá bom, gente? Que é o nosso modelo e guia. E quem está já nesse mundo mais evoluído, né, no período da razão para a intuição, né, já consegue ter outras percepções, né, já consegue perceber melhor as leis de causa e efeito, né, já consegue compreender de onde viemos, para onde vamos, né, cada um é o que si próprio faz, porque tem o livre-arbítrio e fazer as suas escolhas. Todos nós temos nossas, né, aptidões e as nossas opções. As aptidões são praticamente expiações, aquilo que você já traz contigo, né, de outras encarnações. E as opções são as escolhas que a gente faz com livre-arbítrio, né? Então, todos temos nossas aptidões e nossas opções. O bem, gente, ele está sempre dentro de nós.
e nós podemos desenvolvê-lo. Então, na lei do amor, que não é desse mundo, todos os espíritos que são filhos de Deus, eles vieram já com o amor. Então, todos nós temos amor, uns mais, outros menos. Não existe ausência do amor para todos os filhos de Deus. Tá bom, gente? Bom, então, levando adiante, nós precisamos entender que quando Moisés veio, ele revelou os 10 mandamentos na primeira revelação, e Jesus depois revelou a existência desse outro mundo, que é onde ocorre a justiça de Deus, que é onde se realiza a verdadeira recompensa. Então, a recompensa não é aquelas que os judeus acreditavam, né? Esse, na verdade, é o reino de Deus, é o reino de Jesus. É por isso que Jesus se refere que ele não estava se referindo assim, não, eu não sou desse mundo, eu sou do mundo superior, eu sou diferente, né, desse mundo aqui. Então, ele não queria dizer exatamente isso, né? Desdenhar do mundo terreno, porque ele era do mundo superior. Pelo contrário, ele veio se juntar a nós para ajudar a gente nesse processo evolutivo, tá? Os cristãos, gente, eles creem na vida futura, mas com aquela falsa ideia de vacância, tá? Então, acredita e não acredita, né? Aquele negócio de acreditar e ter fé, né? Então, acreditar é uma coisa e ter fé, aquela fé inabalável, é outra coisa. Mas daí surgem as incertezas, as dúvidas e a incredulidade. Aí tem as pessoas mais humildes e os orgulhosos, né? Tá bom? Então, Jesus esclareceu, gente, que a vida futura é um princípio, é uma lei natural. Portanto, ela é indestrutível. Nós temos que entender isso, tá? Mas quem veio ajudar a gente a entender melhor? Além de Moisés, chegou Jesus, mas foi com o Espiritismo que veio completar todos esses ensinamentos que Jesus deixou para os homens, para os homens. Mas o Espiritismo já pegou um tempo, 1850 anos depois, onde os homens estavam com uma maturidade diferente. Então, estavam com condições de compreender, né, essa vida futura de uma forma melhor. Hoje, nós temos conhecimento de que a vida futura é uma realidade material. Então, por exemplo, sabemos, né, do que ocorre nas casas espíritas, né, o que nós temos de literatura escrita pelos espíritos. Quantos livros a doutrina espírita já não publicou aí, né? A Federação Espírita. Então, isso é uma realidade, todos sabem disso, tá? Mesmo sabendo, né, que o espírito como é que chama? Ele é oculto, não está presente entre nós, mas é uma realidade, eles estão se comunicando com a gente. Então, isso já dá para compreender depois com a vinda do Espiritismo, né? Então, ele veio abrir a nossa mente para a realidade sobre o nosso verdadeiro lar. Então, para a gente entender que nossa vida, ela é celestial, nossa verdadeira vida, ela é espiritual. E a vida corpórea, nós estamos de passagem, né? Então, não é que a gente vai lá em cima e volta, não. A gente vai lá embaixo e sobe. Nós voltamos para casa, né? Então, a vida corpórea aqui, ela é uma vida passageira. E a nossa vida espiritual é a vida eterna, porque o espírito é imortal, ok? Então, gente, aqui a gente entende que fica fácil, então, para descrever a vida futura, porque é muito racional a gente explicar, porque representa muito bem a verdadeira justiça de Deus, tá? Então, o que você faz nessa vida, é a lei de causa e efeito, você vai ter respostas nessa vida ou na outra vida, né? Nas sucessivas reencarnações, tá bom, gente? Bom, o mundo espiritual, gente, ele compreende o reino de Deus, ele compreende que o reino de Deus não é desse mundo, tá? Então, quem está no mundo espiritual, nossos irmãos já desencarnados, eles já compreendem perfeitamente que eles estão lá. Eles compreendem esse verdadeiro. E aqui na Terra, como é que a gente vê o rei, ou o reinado, ou a realeza, por exemplo, de Jesus, né? Então, para a gente, aqui na Terra, gente, o rei é aquele que tem poder, aquele que tem posses, né? E que dominam, ou dominaram por séculos, né, a humanidade. Então, esse eram as realezas que tinha aqui, e exploraram muito os outros irmãos, os escravos, né, para abranger as suas riquezas, né, o seu domínio. E
a gente sabe também que existe o líder. O líder é aquela pessoa querida, que não basta querer, tem que ser querido, né? E Jesus era querido quando ele veio aqui, né? Então, o líder, há um consenso, ele tem uma sabedoria, nível superior, onde as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro tamanho e saber que alguém sabe mais do que ele aqui na Terra. Então, Jesus veio com esses conhecimentos, né, com uma evolução bem mais adiantada que a nossa, e a gente começou então a respeitar pelo que ele fazia, né? Ele demonstrava para as pessoas, né, aqui na Terra, o que era o verdadeiro amor, né? E aí ele ocupava os primeiros lugares, né? Então, o líder aqui na face da Terra, por exemplo, o Roberto Carlos, por exemplo, o rei da MPB, né? O Pelé, o rei do futebol. Existe o rei dos filósofos, né? Então, aqui na Terra, e também existe Jesus, que é o rei do amor, mas no mundo espiritual, porque o amor não é desse mundo, né? Ele veio de outro mundo para cá. Então, essa realeza, ela nasce do mérito pessoal. Quanto maior o mérito, maior é o poder. Então, o mérito, gente, é algo imperecível, é abençoado por Deus, tá? Então, e poder é perecível, portanto, ele é amaldiçoado por Deus. Então, a realeza terrena, ela acaba com a morte, tá? Já a realeza moral, ela não acaba com a morte, não acaba na sepultura. Foi por isso que Jesus falou: eu sou o rei, mas não desse mundo, tá bom? Muito bem. Bom, nesse capítulo, a gente viu também sobre o ponto de vista, tá? Então, nós vamos ter que entender que ponto de vista quem está na vida terrena e na vida espiritual. Então, dependendo do ângulo que você vai olhar, você vai ter um diferente ponto de vista. Você vai ver a vida de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, olha, a ideia clara e precisa da vida futura aumenta a nossa fé. E essa fé se torna inabalável no porvir, no que está por vir para a gente. E a gente não se preocupa só com as coisas imediatas. Então, a gente vai preocupar com aquelas metas mais distantes. Mas nós precisamos construir, evoluir para a nossa, principalmente nos valores morais. Diminuir os vícios, aumentar as virtudes, que é isso que você leva para o mundo espiritual quando você for, tá? E aí, de acordo com esse entendimento, você vai mudar o seu ponto de vista, né? Ou você se preocupa com a vida terrena, ou se preocupa com a vida espiritual, ou se preocupa com as duas, porque você precisa construir no presente para garantir o futuro. Então, no presente, você vai ter que construir a sua vida com os preceitos de moralidade, tá bom, gente? A vida espiritual, como foi dito por Jesus, ela é imortal, ela é eterna, enquanto que a vida corporal é passageira, tá? As adversidades e tribulações que nós vivemos aqui, elas são enfrentadas com paciência, pois vão passar. Mas quando é que a gente vai ter esse ponto de vista? Quando a gente acredita na vida futura. Se você viver apenas na vida presente, então isso aí vai ser um tormento para você, né? Então, por exemplo, quando a gente sabe que essas condições elas são temporárias, que vão passar, você enfrenta todos esses problemas com calma. E aí você precisa entender o seu sofrimento, a sua dor, para você poder amadurecer, purificar, né, evoluir. Tá bom? Então, por exemplo, os sofrimentos que vêm para a gente, eles são remédios para a gente poder se curar de algumas imperfeições. Então, às vezes, a doença é um bem, não é um mal, né? Então, a gente precisa entender isso aí. E, na verdade, quem acredita na vida espiritual, então, adquire aquela coragem moral, aquela coragem para enfrentar os problemas e saber que eles vão passar. Então, as pessoas têm mais paciência com os problemas que vão viver no dia a dia. Então, portanto, nessa visão, a morte ela não é o fim, mas sim a libertação. E quando você morre, o corpo vai, mas o espírito volta para casa. Então, você se libertou, você vai para o mundo espiritual, encontrar os seus amigos espirituais, amigos espíritos familiares, vai encontrar com os espíritos superiores, receber novas informações, depois retornar numa nova encarnação, tá bom? Então, gente, e na dúvida se essa vida futura existe ou não existe,
o homem, ele concentra os pensamentos só na vida terrena, na vida presente. Então ele vive só o presente, nessa vida mundana, e não se preocupa com o futuro. Então os seus preceitos morais, lá para baixo. Assim viveu, por exemplo, Sodoma e Gomorra. São as duas cidades onde viviam só os valores mundanos, né? Não se preocupava com a vida futura, quando Jesus veio na época e percebeu. Quem vive aqui na vida da terra, ele valoriza as coisas igual uma criança que tem os seus brinquedos, que quando a criança perde o brinquedo, aí vai brigar por esses brinquedos, né? Então isso é quem tem a visão apenas na vida presente, né? Vai brigar pelas coisas, vai se matar pelas coisas para ter de volta e não querer perder. E quem acredita na vida futura não vai se preocupar com isso, né? Então, por exemplo, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, injustiça, orgulho ou vaidade ferida, isso, para quem acredita só na vida terrena, isso aí vira um tormento e é uma angústia perpétua que não acaba nunca, né? Então, já quem acredita na vida futura já encara de outra forma, e nós sabemos disso. E aqui tem um exemplo interessante nesse capítulo, que ele fala que na vida terrena tudo se agiganta ao seu redor. Então, o bem ou o mal se tornam muito maiores. E quando você acredita na vida futura, tá? Tudo se apequena ao seu redor, né? Então, na vida futura, por exemplo, a humanidade se torna uma estrela na imensidade ou uma gota no oceano. Então, vê que a humanidade, toda a população, 7,8 bilhões de habitantes, por exemplo, só no planeta Terra, né, que nós conhecemos, se torna muito pequeno para quem acredita na vida futura, né? E quem acredita só na vida terrena, tudo é muito grande, os problemas são grandes, né? Então, os grandes e pequenos se matam por uma posição social. É o que a gente vê no dia a dia, as pessoas, né, se disputando vagas de trabalho, disputando riquezas, se matando por heranças. Isso a gente vê até hoje no tempo atual. Tá bom, gente? Então, olha, quem tem fé na vida futura, por exemplo, os bens materiais, eles já têm menos importância, tá? E isso é importante a gente viver com pouco, viver na simplicidade e viver no amor, que isso é o que importa, tá? No entanto, gente, o homem, ele procura instintivamente, que ainda temos aquele instinto primitivo, né? Ele procura instintivamente o seu bem-estar, sempre, dele e da família, mesmo que seja por pouco tempo. Então ele briga por essas condições. É igual, por exemplo, quando um espinho entra no dedo da gente, né? Então, para você aliviar aquilo ali, você rápido tira o espinho para a dor passar, não é? Então é o instinto natural do homem. Então ainda praticamos algumas ações, né, e justificamos que foi por instinto, né? Eu fiz isso por instinto, né? Não usei a razão como deveríamos realmente usar. Então, pelo bem-estar, o homem evoluiu muito, conhecimento, inteligência, tá? Ele melhorou tudo em sua volta. São leis naturais, é a lei do progresso, a lei do trabalho. Então, ele conseguiu evoluir através dessas leis naturais. Tá? E o homem, ele trabalha por necessidade, trabalha por gosto, por dever, mas no fundo é para cumprir os desígnios da providência. E às vezes nem se dá conta disso, né? Todos nós já nascemos com amor, nascemos com um bem impregnado na gente, a gente tem que cultivar esse bem, cultivar esse amor no nosso processo evolutivo, tá? Então, quem olha, gente, para a vida futura, valoriza o presente, consolando-se facilmente dos reveses. Isso é que é o importante para a gente superar, tá? Se soerguer a partir dos sofrimentos que a gente vive no dia a dia, tá bom? Deus, ele nos condena os gozos terrenos, ele não condena os gozos terrenos, mas ele condena sim os abusos que prejudicam os interesses da alma. Então a gente sabe que na vida mundana, todas aqueles vicissitudes que temos, você pode intensificar para mais ou para menos. Por exemplo, comer. Você pode comer muito ou comer pouco, tá? Os extremos é problema. Então, se o excesso de comer vai te dar problemas de saúde, né? Então, por exemplo, a gente sabe que
O excesso do presente te dá o estresse. O excesso do passado te dá a depressão. E o excesso do futuro te dá a ansiedade. Então, são doenças do século, né? Doenças mentais que são em função dessa forma da gente viver a vida, né? Tudo em excesso ou em falta vai dar problema. Precisamos de equilíbrio para viver, para que não haja comprometimento do nossos espíritos. Nós temos que trabalhar o corpo, cuidar do corpo, porque o espírito que está presente junto com o corpo, que está no processo de evolução. O corpo vai, mas o espírito continua, né? O corpo fica e o espírito continua. Então nós temos que purificar o nosso espírito, mas precisamos cuidar do corpo presente, tá bom, gente? Crer na vida futura foi comparado nesse capítulo como um homem rico. Aquele homem rico, se ele perde tudo, para ele está tudo bem, ele tem calma, né? Mas se for na vida terrena, quem vive na vida terrena, que vê essa vida, nessa visão da vida terrena, ele é comparado a um homem pobre. Se ele perde tudo, é o fim, é o desespero, porque é tudo que ele tinha, não é? Então, na verdade, a gente precisa valorizar a vida futura e encarar os problemas com paciência. Para isso, nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer as leis de Deus, para a gente poder caminhar nesse sentido, para conhecer também a justiça de Deus que nos espera no porvir. Tá, gente? E o Espiritismo, nesse processo, ele veio ampliar os nossos pensamentos. Ele veio ampliar nossa visão, ampliar os nossos horizontes. A vida terrena ela é muito curta, ela é mesquinha. É um simples elo com as obras do Criador, que está no mundo espiritual. Tá? Ela liga, gente, todas as existências de um mesmo ser, liga todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Tá? Então, a vida futura, ela faz isso. Tá? É a base ou razão para a fraternidade universal. Então, nós vemos nesse mundo, né, nesse mundo terreno, para evoluir, mas nós vemos também para nos ajudar uns aos outros, para o bem da humanidade, né, que está nos desígnios da providência. Tá? Então, a visão do conjunto, gente, tanto da vida terrena como da vida futura, ela foi explicada mais tarde pela doutrina espírita. E hoje nós entendemos muito bem isso. Precisamos ampliar para que mais pessoas, mais irmãos consigam entender isso também. Tá? E esse é o nosso trabalho. Então, por exemplo, no nascimento, quando qualquer pessoa nasce, nós somos estranhos uns aos outros, mas não na vida espiritual. Então, por exemplo, uma criança nasce, ela é estranha ao pai, estranha aos outros irmãos, é estranha. Mas no mundo espiritual, aquele espírito que já veio, ele já veio naquela família. Então, no mundo espiritual, esses espíritos eles já se conhecem há muito tempo. Mas aqui, quando chega, né, no planeta Terra, esse espírito, então, parece estranho, mas não são estranhos, tá? E Jesus veio nos ensinar isso e o Espiritismo reforça isso, tá, gente? Então, para finalizar, a gente tem aqui também exemplos, né, da Rainha da França, que em 1863 ela faleceu, né, ela desencarnou, e ela lá na vida espiritual, na vida celestial, ela foi entender o que nós estamos falando aqui agora, né? Então ela se manifestou, né? ela através de médiuns, ela viu os pequenos da terra grande e os grandes da terra pequeno. Então aquelas pessoas que ela maltratou aqui, que eram escravos dela, no mundo espiritual eram os mentores, eram os que estavam à frente lá dos trabalhos, né, para acolher esses que tiveram uma vida terrena, né, que não condizia com a vida futura, né? Então, geralmente, os reis, as rainhas, né, que exploraram seus servos, né, eles entram pela porta do fundo e não pela porta da frente no reino dos céus, né? Então, a chave do reino dos céus, gente, ela se refere a isso. Olha, gente, tem que ter humildade, abnegação, benevolência e praticar a caridade. Bom, isso ela aprendeu quando foi para o mundo espiritual. Se ela soubesse antes, né,
ela teria talvez uma conduta totalmente diferente. E o Espiritismo veio fazer isso, né? Ensinar para essas pessoas como é que funciona a vida futura, a nossa vida eterna. Os caminhos mais penosos da vida são os que te conduzem ao reino do céu. E essa rainha, então, falou isso. Tende piedade dos que não ganharam o reino do céu. Ajude-nos com vossas preces. Ou seja, agora ela acredita, ela já sabe dessa relação intensa entre a vida terrena e a vida futura. E que a gente pode ajudar as pessoas, né, através das nossas preces, tanto no mundo espiritual como também no mundo terreno. As nossas preces, através dos fluidos, né, dos fluidos, a gente consegue então ajudar as pessoas tanto no mundo espiritual como no mundo terreno, na vida corpórea. Tá bom, gente? E para finalizar, tem um exemplo aqui de realeza terrestre, né? Que a realeza terrestre ela é diferente da realeza moral, como nós falamos. Porque, olha, Jesus ele veio nos ensinar a ficarmos juntos e não a juntarmos as coisas, né? Falamos antes que ele veio para construa seus tesouros no céu e não na terra, né? Então isso já está repetidamente falado aqui para a gente. Então tem um episódio que tem uma criança pobre carregando uma caixinha, uma caixa de madeira grande, que ele queria colocar o presente, para dar um presente para o pai. E tinha uma outra criança com ele, junto com ele, com uma embalagem de um presente pequeno, né? Com certeza ela é mais abastarda, né? Talvez fosse uma criança rica. E aparece então uma criança pobre e uma criança rica. E o menino falando que queria dar um presente grande para o pai. E aí ele correu com o pai, era uma caixa, ele colocou a caixa e subiu na caixa e deu o abraço para o pai. Então o presente que ele tinha que dar para o pai era um abraço. Não era nada material, nada terreno, não era ouro, não era um cordão, um relógio, nada disso. Era apenas um abraço. E é isso que nós temos que concentrar os nossos pensamentos. Construir a nossa vida pensando na vida futura. Ok, pessoal? Então, assim a gente encerra essa nossa apresentação, tá? E entendemos, né, que o reino de Jesus não é deste mundo, porque realmente o amor, ele está no reino do céu, no mundo celestial, e de lá é que Jesus trouxe para a gente aqui, para a gente praticar no nosso dia a dia e trabalhar a nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Então, faça o melhor onde quer que você esteja, tá? No seu trabalho, na sua casa, na rua, faça o seu melhor. Ame a você mesmo, conheça as suas imperfeições e depois você começar a irradiar uma luz, ajudar as pessoas, vibrar positivamente, ajudar tanto os encarnados como também os desencarnados. É isso que Jesus queria deixar para a gente de mensagem e o Espiritismo veio reforçar. Muita paz a todos.